Olá, bom dia a todos. Aguardando aqui nosso minuto final, aqui antes das 10, para darmos início ao nosso evento, à nossa conversa. Bom dia, Fábio. Mário também já está conectado. Bom dia, Mário. Bom dia. Bom Então, dia, bom Ana, bom dia, dia Fábio. oficialmente. Bom dia, Mário. Abrindo então o nosso evento, muito bom dia a todos, a todas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um evento da Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil. Eu sou Ana Paula Vitelli, presidente da Britton, e vou usar esses minutos iniciais para falar a vocês um pouquinho sobre a Britton e o que nós fazemos, né? Temos como missão ser a referência da comunidade empresarial Reino Unido-Brasil, propiciando um fórum relevante de discussão para o incremento do comércio bilateral, investimentos, serviços e relacionamento. Atuamos nacionalmente, com presença, né, com equipes locais em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais. E fazer parte da Britton significa fazer parte de um grupo de profissionais de alto poder de decisão no Brasil e no Reino Unido. Trabalhamos por meio de vários comitês setoriais e grupos de discussão, diferentes frentes, promovem eventos desse tipo e tantas outras iniciativas também conduzidas pela Britton. Então, para saber um pouco mais sobre as diferentes áreas nas quais atuamos, por favor, visite o nosso site no britton.com.br. E agora é o momento dos nossos agradecimentos. Então, inicialmente agradeço aos associados mantenedores da Britton, cujas marcas estiveram divulgadas no slide inicial antes de darmos início a esta sessão. E então agradeço a equipe que está à frente, né, da condução da organização desta iniciativa. Inicialmente, Fábio Caldas. Fábio, muito obrigada por mais um evento bastante relevante. Fábio é o presidente da filial do Rio de Janeiro e também presidente do Comitê de Energia Elétrica e Renováveis, um dos comitês que está envolvido com essa iniciativa. Agradeço também Bruno Marcondes, que é o vice-presidente da filial do Rio de Janeiro. Renato Cordeiro, vice-presidente do Comitê de Energia Elétrica e Renováveis, junto então com o Fábio, conduzindo essa discussão, organizando essa temática. E então Carlos Peixoto, presidente do Comitê de Óleo e Gás, também da Britton, e o comitê co-organizador deste webinar. E, finalmente, Vlamir Martins, que é o vice-presidente do Comitê de Óleo e Gás, também estão envolvidos com a realização do webinar. Uma equipe forte e grande aí atrás desta discussão. E, finalmente, ao nosso ilustre convidado de hoje, Mário Lindenhai, que é Head of Country da BP no Brasil e também vice-presidente da Britton. Mário, agradeço imensamente pela sua disponibilidade de estar conosco por uma discussão tão relevante e desejo a todos uma excelente conversa, um excelente evento. Passo a você, Fábio, a palavra. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana. Novamente aqui, agora sou eu que vou agradecer de novo. Vai ser mais rápido para vocês não ficarem com tanto agradecimento aí. Vou agradecer os mantenedores, tá? As marcas vocês viram também os comitês, as outras iniciativas da Britton, muitas iniciativas. Eu penso que pode ser bastante útil, né, para os diversos objetivos das empresas. Também ao Fabrício Soares, nosso gerente executivo, a equipe, o Celso Fiore, a Mariana Costa e, logicamente, ao público que está assistindo tanto via Zoom quanto através do canal da Câmara Britânica do YouTube. E eu não vou esquecer de agradecer a você, Mário, especialmente o nosso convidado, Head of Country da BP Brasil, também VP da Britton, vice-presidente da Britton. Eu vou fazer uma rápida explicação da dinâmica do webinar para não tomar muito tempo. Ele tem como tema central o caminho para a transição energética, com a visão da BP, do Mário, da BP. É uma parceria do Comitê de Energia Elétrica e Renováveis junto com o Comitê de Óleo e Gás, do Peixoto e do Vlamir, e faz parte de uma iniciativa nossa das quartas-feiras às 10 na Britton, na área de energia. Então, após a exposição do Mário, nós vamos ter uma breve sessão de perguntas e respostas, exclusiva aos associados, que poderão ser enviados através da ferramenta Q&A embaixo. Não é chat não, tá, gente? É Q&A da plataforma Zoom, porque no YouTube
o chat do canal não está sendo moderado, aqui no Zoom está. Agora, eu quero implorar para vocês, por favor, porque isso daí às vezes fica aquela coisa meio parada, não pode, não vamos deixar isso. Por favor, aproveitem essa oportunidade, tem um cabedal aí de conhecimentos. Eu e o Mário temos estado aí encontrando há muitos anos, nunca assim junto num evento, eu acho, Mário, que eu recorde. Por favor, tomem essa oportunidade, façam perguntas, pessoal. Quando vocês fizerem, mencionem o nome e empresa associada. Muitos não têm feito isso, não têm mencionado. Então, eu peço para, quando perguntarem, mencionar. Bom, essa curadoria das perguntas vai ser comigo. E nós temos uma restrição de tempo, que está começando britanicamente às 10, vamos fechar britanicamente às 11, e vamos já pedir desculpa por antecipação por perguntas que não sejam abordadas, né, que não possam ser respondidas, vocês me perdoem por antecipação. O Mário Lindenhai é Head of Country da BP no Brasil desde 2017, acumula também desde dezembro de 2019 o cargo de presidente executivo da BP Bunge Energia, uma das empresas líderes no mercado de etanol, açúcar e bioeletricidade brasileiro. Com 30 anos de experiência nos setores de energia e petroquímico, Mário já ocupou posições no Reino Unido e na Alemanha para outras multinacionais. Sob sua liderança, a BP vem consolidando sua expansão no Brasil. Vocês podem observar em carbono até 2050 ou antes. Tá, então, Mário, eu vou passar para você, vou passar os slides, tá? Vou botar agora no screen sharing, e tem uma ótima apresentação, que todos tenhamos um ótimo webinar. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Fábio, e muito obrigado, Ana, pela oportunidade. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, podendo compartilhar um pouco da minha experiência. Eu gostaria o objetivo hoje, nesses próximos 40 minutos, é passar para vocês um pouco da visão da BP, o que é que nós tivemos algumas mudanças muito relevantes e alguns anúncios importantes que eu considero relevantes para essa transição energética. Gostaria de dar um pouco o panorama do mundo em termos de demanda crescente por energia e o que significa isso em termos de investimento e decisões estratégicas de países no futuro e como se insere o Brasil nesse contexto, né? Eu já queria antecipadamente me desculpar pelo meu excesso de otimismo em relação ao Brasil, que são imensas. O Brasil realmente oferece uma base de crescimento e dessa transformação energética que talvez seja única e precisa ser explorada de uma maneira mais eficiente. Muito bem, o que eu queria dizer, começar dizendo, é que eu me juntei à BP há 10 anos atrás para ajudar a construir um novo negócio de biocombustíveis, na época, e para uma empresa de petróleo. Na época, a BP era a quarta maior empresa no mundo, uma empresa de muito sucesso na exploração e atividades em águas profundas, e parecia muito mais uma opção de diversificação, dentre outras opções que o grupo avaliava dentro de energias alternativas. Nós fomos, durante muitos anos, talvez um corpo estranho na empresa, né? E um grupo de empreendedores que não tinham muitas conquistas para apresentar e também diante de muitas perguntas para as quais nós também não tínhamos resposta. Era tudo muito novo ainda, e apesar de tantos desafios, foi uma fase fantástica, né? E eu nunca achei que energias renováveis, que eu pudesse um dia participar de um webinar e dizer que energias renováveis passam a ser core business de uma empresa de energia como a BP. Então, é uma satisfação muito grande poder ter vivido um pouco dessa mudança, né, dentro de uma empresa de óleo e gás, que agora se posiciona como uma grande empresa de energia. Energia é sinônimo de prosperidade, né? Não existe progresso sem energia. Então, existe uma expectativa que aproximadamente 2 bilhões de pessoas no mundo saiam da pobreza nos próximos 30 anos, elevando a demanda de energia em aproximadamente 50%. Ou seja, nos próximos 30 anos, um aumento de 50% da demanda de energia precisa ser atendido para que essas pessoas possam sair da situação de pobreza.
todo investimento feito, né, ele leva séculos, né, ou décadas para ter um impacto maior. Então, assim, nós temos um desafio muito grande e nós estamos falando aqui de trilhões de dólares de investimento, né? Isso é importante a gente deixar isso muito claro. Agora, enfrentamos outros desafios. Não há como seguir adiante sem que a gente pense também numa verdadeira guinada para atender às novas ambições em termos de emissões de carbono, né? E alguns compromissos importantes foram firmados na COP21, como a gente vai ver um pouco à frente. Então, eu acho que assim, a BP ela colocou algumas ambições muito importantes e eu queria compartilhar com vocês. Se a gente puder seguir para o próximo slide, só para situar um pouquinho, onde nós estamos. Acho que não é esse slide, Fábio. Não? Só um instantinho, Mário, porque eu não sei o que aconteceu aqui. O que eu tenho como sequência é isso. Mas espera aí que eu vou pôr aqui. De repente ele está em hide. Só um instante. É um slide que fala BP no Brasil. Isso. Isso, obrigado. Entender? Apenas colocar que nós estamos no Brasil desde a década de 70, com a Castrol, que é a nossa marca de lubrificantes. E além das nossas atividades típicas de uma empresa de óleo e gás, que é a exploração, que nós temos atividades comerciais relevantes, como a combustão, estamos em mais de 28 aeroportos, combustível marítimo, trading de combustível, trading de energia elétrica, temos ativos logísticos importantes, mas nós desenvolvemos também no Brasil, diferente de outras regiões, várias atividades consideradas energias de baixo carbono. Nós formamos no final do ano passado a BP Bung Bioenergia, que é a segunda maior produtora de etanol no Brasil. A BP foi também a primeira empresa de óleo e gás a fazer um investimento no setor de etanol no Brasil no ano de 2008. E nós temos a Lightsource BP, que é uma das empresas líderes mundiais em energia solar, que está se estabelecendo no Brasil com projetos bastante relevantes. Cá, do Açu, a GNA, que é o maior projeto de térmica a gás na América Latina, da qual a BP também é um dos sócios, né? E por que isso é importante, né? Porque vamos ver à frente que o potencial do Brasil é enorme nessas áreas. As empresas como a BP estão realmente começando agora, não estão começando agora, elas já dispõem de uma grande experiência em algumas áreas. Considerando nossas joint ventures e as atividades de funcionários no Brasil, e atuamos na maioria dos estados brasileiros, com fábricas, aeroportos, escritórios ou vendas e atividades logísticas. Então, isso um pouco da BP no Brasil. E vamos falar um pouquinho agora, no próximo slide, por favor, que é o slide que fala Net Zero Company. Isso. Obrigado, Fábio. Aqui eu queria colocar um pouquinho das mudanças que foram anunciadas recentemente do Grupo BP e que acho que estão muito em linha com essa transição energética, né? Nós entendemos que estamos vivendo um processo muito importante de mudanças, né? E para fazer a diferença não bastava uma pequena mudança de rumo, mas era necessário que uma empresa como o BP se reinventasse e também se posicionar de uma maneira firme para defender as suas convicções. A BP então assumiu no início desse ano a ambiciosa meta de ser uma empresa net zero em 2050 ou antes. E eu queria explicar um pouquinho o tamanho da ambição e o que significa ser uma empresa net zero. Primeiro, nós estaremos zerando as emissões de carbono das nossas operações, é o que é entendido como Scope 1. O Scope 2, nós faremos também o offset de toda a emissão de carbono das matérias-primas consumidas pelas atividades BP. E o mais importante é o escopo seguinte, que é o escopo 3, que fala do offset de todas as emissões de carbono e de todos os produtos produzidos e vendidos pela empresa no futuro.
Então, a empresa tem, dentro de tudo que produz, de todas as matérias-primas que consome, de todos os produtos que vende, a ambição de conseguir um offset de toda a sua emissão de carbono. Isso até 2050 ou antes, né? Como exemplo, a BP decidiu se afastar também de várias associações no mundo que não mais representam os seus ideais futuros. A sociedade, na nossa opinião, também tem uma parcela importante e cada vez mais cobrando mudanças, né? E, por último, vale reforçar que nós estamos vivendo uma situação única e Covid trouxe uma outra percepção com relação à qualidade de vida, com relação à qualidade do ar nas cidades, né? E isso tem tido uma ressonância muito forte. Então, nós temos, de um lado, o crescimento da demanda por energia, a forma e a nova qualidade das energias e a expectativa do consumidor, né, com relação a esse movimento, né, com relação ao mix de energia. E essa a resposta que o desafio que a empresa se coloca. Se nós pudermos seguir para o próximo slide, eu queria colocar um pouquinho como é que isso traduz em metas. E não em metas 2050, que talvez alguns como eu talvez não estejam mais na ativa, mas metas que nós estaremos trabalhando agora, com compromisso para os próximos 10 anos. Lembrando que no setor de energia, 10 anos é um período muito curto, né? Uma década é muito pouco para se conseguir realmente um impacto muito grande. E nós temos metas muito ambiciosas para um período tão curto. Então, quais são essas metas? Primeiro, nós vamos aumentar em 10 vezes os nossos investimentos em energias de baixo carbono. Nós vamos passar a investir 5 bilhões de dólares por ano, esse é o nosso compromisso, em energias de baixo carbono nos próximos 10 anos, por ano. Nós estaremos reduzindo a nossa produção de petróleo de 2,6 bilhões de barris dia, ou 2.600 milhões de barris dia, para 1.500 milhões de barris dia nos próximos 10 anos. Isso é uma redução da nossa produção de petróleo em 40%. Nós também nos comprometemos a aumentar a nossa produção de energia elétrica de fontes renováveis. Nós temos hoje uma base com uma capacidade de 2,5 gigawatts e o nosso compromisso é aumentar em 20 vezes para 50 gigawatts a nossa produção a partir de fontes renováveis em 10 anos. Nós também temos a ambição de aumentar em 5 vezes a nossa produção em bioenergia, né? E queremos ter uma participação relevante no mercado de biojet, que são o combustível de aviação de fontes renováveis, além de uma participação relevante no mercado de hidrogênio. Então, são metas, partindo de uma ambição, que é ser uma empresa net zero, nós anunciamos agora em agosto metas específicas que nós estaremos seguindo ao longo dos próximos 10 anos, para que a gente comece a trilhar essa mudança, né, e essa importante transição do setor energético. E entendemos que a BP tem não só a oportunidade, mas sim uma grande chance de ter um papel protagonista nessa transição energética que irá acontecer e que será de grande impacto em muitos países, inclusive no Brasil, como a gente vai ver à frente. Se nós pudermos seguir para o próximo slide, Fábio. Esse slide é um slide bastante interessante, eu vou me ater um pouquinho mais. Primeiro, então, lembrando que nós estamos diante de um crescimento da demanda de energia no mundo. E nós dividimos na BP em 3 cenários possíveis. Um que nós chamamos de um que é o Rapid Transition e um que nós entendemos que seria aquele que atenderia às metas mais ambiciosas do COP21, com reduções da temperatura global inferior a 1,5 graus. Todos eles são cenários bastante distintos, têm implicações importantes, e eu queria me ater um pouquinho a cada um deles, começando pelo da esquerda, que nós entendemos como o business as usual. Nesse cenário,
nós teremos, então, apesar de um crescimento de 150% do investimento de energias renováveis, a gente vê no ciclo a participação das energias fósseis ainda relevante, apesar de um decréscimo de 2%. Então, majoritariamente, seguiríamos nesse cenário com uma produção e uma participação relevante das energias fósseis, né? Temos um crescimento, uma redução nesse cenário dos gases de efeito de 10% comparado com 2018 e sem grandes alterações no ambiente regulatório e políticas nos diversos países. Já o cenário do meio, que seria o de rápida transição, ele é um cenário que criaria condições para que o aquecimento global ficasse abaixo de 2 graus centígrados. Ele implica um aumento de 300% das energias renováveis, uma redução de 50% na produção de energias fósseis e faria com que, com que a participação de energias renováveis assumisse aproximadamente 60%, contra aproximadamente 40% de energias fósseis. Esse cenário possível, ele traria uma redução de 70% nos gases de efeito estufa, com aproximadamente 80% nos países desenvolvidos e 65% redução nos países emergentes. E o último cenário, que seria o que atenderia à ambição de uma redução inferior a 1,5 graus de aquecimento mundial, ele naturalmente é o mais ambicioso, ele traz a participação de energia fóssil uma redução de 75%, o crescimento das energias renováveis em 400% e traz uma redução total de 95% das emissões. Esse claramente é o passo mais ambicioso e que passa por uma pressão muito grande da sociedade como um grande motivador para a mudança. Qualquer um dos cenários, o que fica evidente é que em qualquer um dos cenários os combustíveis fósseis continuam tendo uma importante composição na matriz energética necessária para que a gente possa atender não só a demanda atual, mas esse crescimento importante que é previsto na demanda de energia no mundo nos próximos 30 anos. Nós estamos falando aqui de alguma coisa em torno superior a 100 trilhões de dólares de investimentos necessários nos próximos 30 anos a nível global. E vale lembrar que mudanças na matriz energética no setor de energia levam décadas para realmente ter um impacto e uma mudança importante. Normalmente porque você tem investimentos consolidados, você tem limitações de recursos naturais em determinadas regiões, então regiões que têm abundância de carvão tendem a permanecer com esse tipo de fonte energética por mais tempo. Nós tivemos uma lenta evolução de algumas tecnologias no passado e o custo de transformação também de algumas dessas tecnologias mudaram bastante, favorecendo principalmente algumas das energias renováveis, como energia solar e eólica, que tiveram uma redução importante do seu custo de produção. Então, para se ter uma ideia dessa evolução, o petróleo levou quase 50 anos para ter 10% de participação na matriz energética mundial. O gás, que já vem sendo comercializado há mais de 60 anos, não chegou a essa marca ainda. Gás, apesar de toda sua penetração no mundo, ainda não conseguiu uma participação de 10% na matriz energética. Por que eu estou falando isso? Para dar uma dimensão do que significa o gráfico da direita, que é o mais ambicioso. Para que nós alcancemos essa marca de um crescimento de 400%, isso significa que as energias renováveis teriam que alcançar algo nunca visto antes no setor de energia. Um crescimento de 30%, ou seja, uma participação de 30% na matriz energética em apenas 20 anos. Essa é a dimensão
né, do que é esperado dentro do acordo da COP21, mas que é possível, que hoje se torna viável. Né? Mas isso é algo, mais uma vez, nunca visto antes em qualquer um dos históricos que a gente acompanha da evolução da matriz energética. Muito bem. Dado isso no mundo, dada essa ambição e as possibilidades que se abrem frente a uma demanda crescente, um entendimento e uma aspiração de uma nova mudança que se faz necessária e uma e eu queria... Podemos ficar no slide anterior ainda, Fábio. Obrigado. Falar um pouquinho do papel do Brasil nessa transição energética. É verdade que, mais recentemente, o Brasil não tem ocupado um espaço muito bom nas manchetes internacionais com relação ao meio ambiente, mas vale reconhecer que o potencial econômico e político é gigante na exploração da posição do Brasil frente a essa transição energética. E cabe a nós, cabe à sociedade, mudar essa imagem. Para isso que é importante que a gente entenda essas oportunidades, que a gente trabalhe em conjunto e possa fazer uma transição importante onde o Brasil realmente assuma a sua capacidade de representar o potencial das energias renováveis que nós temos. Como sabemos, nós já partimos de uma matriz energética das mais renováveis do mundo, né? E poucos países têm o potencial de crescer economicamente esse setor como o Brasil, que tem a chance de alcançar uma matriz negativa de carbono a custos relativamente baixos. Ou seja, o Brasil tem, tecnicamente, a condição de ter uma matriz energética de carbono negativo, né? O que poucos países têm. Por que não sermos também um grande gerador de crédito de carbonos para o mundo? Nós já temos hoje no setor de biocombustíveis a iniciativa dos CBIOS, são créditos de carbono certificados por agentes externos e que conferem a produtores o direito de emitir créditos. Então, nós temos já um ambiente regulatório estabelecido e por que não pensar em o Brasil ser um grande gerador de créditos de carbonos para o mundo, né? Vamos passar um pouquinho para o próximo slide e falar um pouquinho do potencial, né? E como ele é visto. Notem no gráfico da esquerda, isso é uma demonstração gráfica da visão do Fundo Monetário Internacional com relação à posição dos 5 maiores países em termos de crescimento do PIB nos próximos 30 anos. E o Brasil desponta entre os 5 maiores, né? Então, nós temos... E o que significa isso em termos energéticos? Significa que o Brasil apresenta o potencial de uma demanda crescente de 2,2 vezes contra a demanda atual. Vamos lembrar que o mundo cresce 50% a sua demanda por energia nos próximos 30 anos e o Brasil cresce 4 vezes, né? Cresce para 2,2 vezes a sua demanda de energia nos próximos 30 anos. Então, o acesso a novos costumes e sugerem também que o consumo de energia elétrica cresça 3 vezes comparado com o volume atual. Então, nós temos diante de nós, se o mundo tem o desafio e a oportunidade de uma demanda crescente nos próximos anos, o Brasil ainda mais, né? O Brasil apresenta uma grande oportunidade de se tornar, entre as grandes nações, talvez uma das poucas a alavancar uma economia de zero carbono e até carbono negativo a custos razoáveis. Então, nós temos a chance de criar um verdadeiro hub regional ou até um hub global de energias de baixo carbono e de biocombustíveis. Essa é uma potencial vocação do Brasil e que vale a pena explorar. Se a gente puder passar para o próximo slide, eu queria falar um pouquinho do ponto de partida. No gráfico da esquerda, o gráfico ele representa, a altura da barra representa a participação
de energias renováveis na matriz elétrica de energia elétrica de cada país. E o Brasil desponta em segundo lugar, atrás da Noruega. A largura de cada barra representa o tamanho do mercado, o que mostra a relevância mundial que o Brasil já se coloca em termos de matriz de baixo carbono para a geração de energia elétrica. O gráfico da direita, ele traz uma informação interessante que fala, e que é bem importante, que fala da competitividade e dos elementos da disponibilidade de recursos naturais que favorecem a competitividade de energia elétrica e energia eólica, traduzidos em fatores de capacidade. E quando a gente vê o Brasil despontando de maneira relevante contra muitos outros países, em termos desses fatores de capacidade, ou seja, o Brasil tem, dadas suas condições climáticas, condições realmente ímpares para a produção de energia elétrica e energia eólica no seu território, o que confere ao país uma oportunidade muito de crescer, atender essa demanda crescente, mas de maneira muito competitiva, comparado com outros países. E vale lembrar também, como eu disse, a relevância do petróleo e do gás em qualquer um dos cenários. E o Brasil dispõe hoje, entre as reservas de petróleo, o Brasil desponta entre os 10 maiores países do mundo. Então, nós temos, sim, áreas de grande competitividade, da sua escala e produtividade, e abundância futura em gás, que ainda é pouco explorado e também traz uma redução importante nas emissões de gases de efeito estufa. Então, assim, o resumo para o Brasil é que é superior em crescimento da demanda mundial e condições, partimos de uma base muito sólida, muito importante já em termos de geração de energia renovável dentro da matriz energética, temos experiência e temos também condições quase que únicas nessa evolução. Se a gente passar então um pouco para a parte de energia e passar para o próximo slide, Fábio. Isso. Aqui tem alguns dados que demonstram de maneira importante e são mais específicos para cada uma das áreas o que pode ser esperado, né? Esses dados foram extraídos da Agência Internacional de Energia e são projeções bastante promissoras para o Brasil na parte de energias renováveis, né? O Brasil é hoje o segundo maior produtor de energia hidrelétrica, depois da China. Isso representa hoje mais ou menos 70% da energia elétrica produzida no Brasil. As hidrelétricas, apesar de uma participação importante, tendem a crescer menos, dada a menor disponibilidade de áreas para grandes hidrelétricas como foram exploradas no passado, mas ainda serão uma parte relevante. Energia eólica, no entanto, tem tido um crescimento muito forte e é hoje a segunda maior fonte de energia elétrica do país, e tem o potencial de dobrar nos próximos 10 anos. Lembrando, mais uma vez, tudo que acontece no setor de energia acontece de forma mais lenta e décadas são necessárias para uma evolução. E aqui a gente fala de um mercado que já cresceu bastante, que tem uma posição dominante no Brasil, ocupa o segundo lugar já, e tem a capacidade de dobrar a sua capacidade produtiva nos próximos 10 anos. Energia eólica, por outro lado, energia solar, teve uma evolução um pouco menor em relação à energia eólica nos últimos anos, mas vem crescendo de maneira importante. Os fatores de capacidade são muito competitivos e existe o potencial, a expectativa de que essa produção possa aumentar 5 vezes, né, nos próximos 10 anos. Então, passando a ser realmente mais uma das fontes de energia renovável muito relevantes no Brasil nos próximos 10 anos. E, por último, a cogeração. A cogeração, nós temos no Brasil abundância de biomassa, uma oferta muito grande,
Então, são requeridos aqui ainda infraestrutura e investimentos para otimizar os ganhos em cogeração, mas também com novas tecnologias, como o biogás, onde, através da utilização da vinhaça, se tem a oportunidade de aumentar de maneira importante a produção de energia nas usinas. Então, o que é importante mencionar também, o gás. Hoje, o Brasil, a maior parte do gás produzido ele é reinjetado, né, por falta de infraestrutura, por falta de gasodutos e por falta de um mercado desenvolvido. Mas o potencial é muito grande e a expectativa de uma redução do preço do gás, uma maior competitividade e, a partir daí também, uma maior penetração do gás, principalmente na indústria, é algo importante, né, que a gente vê para os próximos anos, né? E vale lembrar que no Brasil nós temos o maior sistema de energia elétrica da América Latina e um dos mais baixos em carbono do mundo, né? E isso é o que nós temos para começar a nossa jornada. Esse é o ponto de partida fantástico que nós temos hoje para a evolução necessária para atender essa demanda crescente. E é um pouco baseado nesses números que eu tiro o meu otimismo, né, e a minha grande empolgação com relação a esse setor. Eu vejo realmente, eu falo isso Brasil, mas eu falo isso dentro da nossa empresa também. Eu acho que o Brasil passa a ter uma posição de destaque nessa nova jornada, e a transição energética deve trazer grandes oportunidades para o Brasil nos próximos anos. Se nós pudermos passar para o próximo slide, por favor. Esse slide ele tem no seu gráfico uma representação, o tamanho de cada caixa é a representação do percentual que cada setor da indústria tem com relação às emissões de CO2. E hoje no Brasil, o setor que mais demanda energia é o setor industrial. E no mundo, normalmente é o setor industrial responsável pelo maior volume de emissões. Como nós temos uma matriz energética muito limpa, a indústria ela tem, apesar de ser o maior consumidor de energia, ele tem uma representatividade menor, e o transporte, que é altamente rodoviário no Brasil, ele passa a ter a maior responsabilidade pelas emissões de CO2. Ele é responsável por 47% das emissões no Brasil. Então, se nós tivermos que buscar um foco para reduções de emissões, esse foco fica no transporte, né? É aqui que devemos atacar para reduzir as emissões entre os setores produtivos, né? E nós temos, no Brasil, uma das maiores frotas. Nós temos a 6ª maior frota de veículos leves e a 8ª maior frota de veículos pesados. E a expectativa é que essa frota venha a dobrar nos próximos 30 anos. Então, não só hoje é o maior responsável pelas emissões de CO2, mas com um forte crescimento. E a resposta aqui, ela está dentro de casa. O Brasil é hoje o 2º maior produtor de biocombustíveis no mundo, né? Nós temos acesso a uma produção a um custo muito baixo. Nós temos uma oportunidade de melhoria desse custo através da aplicação de novas tecnologias digitais. Isso está acontecendo hoje, a gente vê isso acontecendo em empresas como a BP Bung Bioenergia, que tem vivido uma transformação, e isso está ligado a novas variedades, de maneira muito importante através do CTC. Então, é uma área já muito competitiva, em grande escala no Brasil, e que tem a capacidade de se tornar ainda mais competitiva nos anos seguintes. E outro ponto muito importante aqui, nessa solução que eu chamo dentro de casa, é a capacidade de expansão através de áreas existentes que poucos países como o Brasil têm como apresentar. Nós temos também já hoje 45% de utilização de etanol em carros leves, né? E um potencial para crescer muito, dado a grande frota de veículos flex que nós temos no Brasil.
Então, o potencial de utilização a expectativa de crescimento de biocombustíveis é da ordem de 65 bilhões de litros até 2030, nos próximos 10 anos. O que eu quero dizer com isso? Que se nós temos, de um lado, oportunidades de crescer energias renováveis, nós também identificamos onde estão os grandes agressores em termos de emissões de CO2 e nós temos soluções caseiras de grande competitividade já estabelecidas e que podem ser a grande solução para a redução de emissões de CO2 no futuro. Muito bem. Então, se nós formos para o último slide, eu queria concluir dizendo o seguinte: na COP21, o Brasil se comprometeu a uma redução importante das emissões, da ordem de 43% até 2030. Isso foi conhecido como NDC, National Determined Contribution, a contribuição nacionalmente determinada e que cada país assinou, e os compromissos do Brasil foram um dos mais ambiciosos. Estamos no caminho certo? Sim, eu diria, nós temos condições de alcançar os objetivos colocados. Sim, nós temos uma série de iniciativas em curso que podem nos levar a cumprir as nossas metas. Mas ainda temos grandes desafios pela frente, né? E esses desafios passam por uma ação de órgãos regulatórios, empresa e principalmente sociedade, né? Nós já temos algumas iniciativas importantes em curso para demonstrar um pouquinho dessa evolução. Um deles que eu queria chamar a atenção é o RenovaBio, mais uma vez. Esse mercado de créditos de carbono regulado, né, ele tem um potencial, cria um potencial muito grande não só para o aumento, estímulo e aumento da produção de etanol, mas também para alavancar um novo mercado de créditos de carbono no Brasil. Nós temos a modernização do setor elétrico, nós temos a abertura do mercado de gás, que são passos importantes para destravar investimentos. E vale dizer que nós temos hoje no Congresso uma série de iniciativas, né? A agenda de carbono se tornou uma pauta permanente. São várias frentes parlamentares, são comitês, grupos de trabalho discutindo a agenda de baixo carbono. Então, nós temos hoje já vários projetos de lei incentivando a transição energética no Brasil, que precisam ser considerados e que estão tendo um papel muito importante, né? E depois, por último, eu queria trazer uma provocação aqui da retomada da economia. Com a Covid, né, nós vivemos uma retração importante da economia e eu queria trazer uma provocação, uma reflexão para que o governo brasileiro e as empresas no Brasil visualizassem nessa retomada do mercado de energias de baixo carbono como uma grande oportunidade para a recuperação da economia como um todo, né, através de investimentos nesse setor. As energias renováveis serão uma parte importante na evolução do Brasil e também da BP. Então, essa é uma parte, um compromisso da empresa que nós queremos desenvolver no mundo, mas principalmente no Brasil. Acho que era um pouco das mensagens que eu queria passar e voltar para você e fico à disposição para qualquer pergunta. Muito obrigado, Mário. Obrigado mesmo aí pela apresentação super densa, mas há apresentações super densas que não apresentam uma coerência, né, na sequência e no raciocínio geral. Eu achei muito denso e coerente. Eu vou agora para os Q&As. Tá, novamente, um tema que já bastante pergunta, alguns não se identificam. Vou começar aqui com um associado da Britian, né, que é o Carlos Peixoto, da Draxus, head do Comitê de Óleo e Gás da Britian. E aí foi um pouco em relação ao que a gente estava conversando antes, Mário. Interessante. O Peixoto também está fazendo a mesma pergunta. Apesar de muita propaganda em relação aos automóveis elétricos, o custo ainda parece impeditivo em termos de consumo de massa.
O kit hidrogênio, entre aspas, para carros populares, foi recentemente divulgado no Brasil a um custo razoável, prometendo uma queima de 100% do combustível fóssil, inclusive aumentando o desempenho do veículo. Pergunto sobre sua visão pessoal e se a BP visa investir em alguma iniciativa estratégica no uso do hidrogênio como fonte alternativa de energia. Legal. É uma excelente pergunta. Primeiro, eu queria fazer um comentário. Eu acho que nós estamos diante de algo muito novo e uma transformação. Qualquer uma das projeções que eu comentei aqui, seja do Fundo Monetário, da Agência Internacional de Energia, assim por diante, são apenas projeções, né? E é muito difícil ter uma visão de quem realmente, de como realmente as coisas vão evoluir. Mas eu acho que a gente deveria olhar para as grandes tendências, né? Segundo comentário que eu queria fazer é que não haverá uma fonte de energia vencedora contra uma outra. O que a gente nota é que haverão várias fontes de energias complementares. E o que a gente vai começar a ver cada vez mais, e é uma das áreas onde a BP tem a ambição de trabalhar de maneira muito importante, é a integração de várias fontes de energia, né? Um exemplo seriam fontes renováveis, que vão pegar energia eólica ou solar, onde a disponibilidade ela varia ao longo do ano, em associação com o gás. E aí, com isso, você garantir uma oferta de energia constante, independente e variando de acordo com a disponibilidade de cada recurso. Hidrogênio, claramente, é entendido como uma das grandes oportunidades futuras, né? A BP ela colocou dentro das suas metas nos próximos 10 anos que ela tem a ambição de conquistar um market share mundial de 10% nesse mercado. Eu não sei dizer o que significa isso para o Brasil. Talvez os investimentos iniciais sejam fora do Brasil. Mas eu acho que é algo que tem que ser acompanhado e será mais uma das fontes que, em adição com outras, tem a oportunidade de se posicionar de maneira importante também aqui no Brasil. Obrigado, Mário. Temos mais uma aqui, esse daqui não está identificado. Depois que eu estou variando, porque eu recebo também via Zap, tá, gente? Depois eu vou aí para a ferramenta. Tem mais perguntas na ferramenta de que usem. Sobre o Renova Bio, Mário, onde você acha que está a maior oportunidade para as usinas melhorarem sua intensidade de carbono? No agrícola, no industrial? É essa a pergunta. Fábio, se você puder repetir, falhou um pouco a pergunta. Sem problema. Sobre o Renova Bio, está pegando bem? Tá. Onde você, Mário, acha que está a maior oportunidade para as usinas melhorarem sua intensidade de carbono? No agrícola, no industrial? Nós temos duas, acho que eu dividi a resposta em dois momentos. Primeiro, para que você possa fazer o melhor uso dessa ferramenta, uma ferramenta que mede a intensidade de carbono de cada usina, é importante que também não só as informações detalhadas da sua cana própria, mas também de cana de terceiro esteja disponível. Então, existe um trabalho muito grande de integração de todos os fornecedores e da disponibilidade desses dados. Esse é um elemento. Agora, os grandes ofensores, em termos de intensidade de carbono, são os defensivos agrícolas e o diesel consumido. Então, são essas as duas fontes que podem ser trabalhadas. Existem uma série de tecnologias, como irrigação em linha, da vinhaça, que reduz bastante a utilização de fertilizantes. E nós temos também a oportunidade, seja através de gás ou biodiesel, de substituição do diesel fóssil e, com isso, trazer uma redução importante das emissões. E, com isso, em última análise, ter uma redução da intensidade de carbono de cada usina, e isso traz um retorno. Acho que essa é toda a lógica que me parece muito inteligente do Renova Bio,
que ele é um sistema que praticamente se autofinancia, ou seja, investimentos como biogás para conversão de diesel para gás dos caminhões, ou biodiesel, ou redução dos insumos, são investimentos que se convertem numa maior emissão de créditos de carbono para cada usina. Então, acho que essas são as duas principais áreas que têm o maior impacto na intensidade de carbono de cada unidade. Obrigado, Mário. Tem uma pergunta aqui do Paulo Martins, da Subsea 7, agradecendo pela excelente apresentação e gostaria de saber se a BP considera viável investir no Brasil em fazendas eólicas offshore. E depois eu passo para as perguntas do Marcelo Simas, do Energy Hub, e também tem uma pergunta do Alexandre Castanho, da Ingevity Corporation na América Latina, Europa, Middle East e África. Fábio, eu não sei se é só para mim, mas mais ou menos falhou. Se você puder repetir a pergunta, por favor. Claro, sem problema. O Paulo Martins, do Subsea 7, agradeceu pela excelente apresentação e gostaria de saber se a BP considera viável investir no Brasil em fazendas eólicas offshore. Pegou? Peguei. A BP hoje não tem uma atividade em fazendas eólicas offshore, mas é claramente uma área que nós estamos olhando e explorando no mundo. O Brasil agora começa a desenvolver projetos nessa área. Eu acho que isso, na minha opinião, dada a grande disponibilidade e dada ao fator de capacidade que é encontrado hoje onshore, né, eu ainda tenho dúvidas se nós vamos encontrar economicidade nos projetos offshore, né? Mas é algo que precisa ser avaliado, né? Simplesmente porque o custo offshore de investimento é muito maior e os fatores de capacidade encontrados no Brasil são muito atrativos. Então, isso se justifica em outras regiões e talvez no Brasil ainda menos, mas é algo que precisa ser acompanhado e pode ser mais uma oportunidade a ser desenvolvida no Brasil. Obrigado, Mário. Bem sharp aí na resposta, porque às vezes se demora. Eu vou, porque isso aqui já foi feito há algum tempo, essa pergunta. É do Alexandre Castanho, da Ingevity Corporation. Trabalhei por muitos anos com o Mário Lindenheim na Rodia. Minha pergunta é sobre um detalhamento de como a BP fará a neutralização de carbono no escopo 1, 2 e 3. Se é possível dar mais detalhe. Tá? Então, deixa eu já fazer a segunda. Então, detalhamento do escopo, né? Dos 3 escopos. E aqui é mais direto do Marcelo Simas, do Energy Hub. Qual o cenário que a BP está trabalhando preferencialmente? Rapid ou COP21 Target? E se o Energy Outlook já está disponível. Mas se for preciso, eu repito para você, porque isso daí é um massacre. Vamos começar pela segunda pergunta. Esses cenários que eu apresentei são cenários decorrentes do resultado da COP21. Né? Então, nós apenas tentamos entender o que aconteceria no mercado se nós seguíssemos a vida como ela é, sem grandes alterações, e as implicações disso. E depois refletimos o que seria necessário para evitar um aumento de superior a 2 graus e inferior a 1,5 graus. Mais tarde, agora no começo desse ano, e mais recente agora em agosto, nós definimos a nossa ambição e as metas, o que a gente chama de curto prazo para os próximos 10 anos. E eu diria que as metas que a BP se coloca, elas estão mais próximas da meta COP21 do que do Business as Usual. Né? Ela se coloca mais ou menos no meio entre as duas esferas daquele gráfico e muito mais próximo da condição para redução de 95% das emissões. Então, é um desafio muito grande. Ele requer uma mudança importante na sua organização, na forma de pensar. Nós estaremos enfrentando outros concorrentes que aqueles que nós normalmente
enfrentávamos no mercado e uma outra dinâmica. Então, a empresa realmente ela está se reinventando, não só na sua estrutura, na sua forma organizacional, mas também na forma de trabalhar, para que a gente possa fazer jus a esses investimentos, né? Voltando para a pergunta do Alexandre, como é que nós vamos reduzir a nossa intensidade de carbono? Nós anunciamos que faremos uma redução de 40% nos próximos 10 anos. Segundo, por um aumento importante na produção, comercialização e utilização do gás. O gás ele tem um fator muito menor de fazendo com que a nossa matriz já se torne dentro do ambiente de óleo e gás uma matriz com menor emissão. Nós também estamos trabalhando, um dos objetivos que nós nos colocamos é medir e reduzir em 50% a emissão de metano na produção de óleo e gás, que é um outro fator importante na redução. E são demonstrações de como nós vamos, no mês, reduzir. E depois, vale todo o crescimento, né? Eu diria quase que desproporcional com relação às anteriores, em energias renováveis, energias que têm a capacidade de ter emissões menores ou até emissões negativas. E existe um outro bloco importante de tecnologia que já foi desenvolvida pelo BP e não encontrou o seu mercado e a maneira de comercializar e monetizar isso, que é o chamado Carbon Capture and Storage, né? E isso é algo onde o carbono ele é concentrado e reinjetado em determinadas condições. E isso seria uma forma de reduzir e subtrair carbono da atmosfera de maneira importante. São projetos que estão em estudo em algumas regiões do mundo também. Não sei se eu espero ter conseguido responder a pergunta do Alexandre. Mário, eu não sei se eu peguei. O Energy Outlook já saiu ou não? Porque isso fez parte de uma outra pergunta. Então, nós vamos, agora em setembro, nós vamos ter 2 dias importantes com todos os nossos stakeholders, onde nós vamos apresentar a nossa visão de mercado pós-Covid, né, com todas as implicações mais recentes. E a partir daí refletir mais uma vez em mais detalhes do que eu estou passando agora a nossa estratégia para os próximos anos. Então, nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos e a nossa missão para os próximos 30 anos. Então, isso é alguma coisa que está sendo trabalhada. Alguns elementos não devem fugir muito do que nós discutimos, mas são estudos bem aprofundados que normalmente trazem mais insights e que a gente espera agora para a metade de setembro. E aí nós teremos o maior prazer em compartilhar com o mercado também. Fábio, você está em mute. Obrigado, Mário. Nós estamos aqui há 3 minutos, porque eu estou controlando, estão essas perguntas entrando no que usa Enes, ainda controlei a apresentação. Então, me enrola um pouco, tá, gente? Por favor, paciência aí comigo. Olha só, vou dar tempo aqui. Tem pergunta do Richard Taylor, da TC Ventures, tem do Luiz Maida e tem do Bruno, nosso querido Bruno Marcondes, da KPMG. Não vai dar tempo, porque faltam 2 minutos agora. Eu vou fazer a do Richard e a gente encerra, né, para não passar do horário. Por favor, peço a compreensão do Luiz e do Bruno. Depois eu leio as perguntas, vocês podem encaminhar via Bridgechan, né, para a gente, que a gente repassa para o Mário. Olha só, o Richard Taylor perguntou o seguinte: bom, todo mundo está dando parabéns para você aqui pela apresentação. Ligada à pergunta do Peixoto: como você imagina que o espaço para eletricidade para transporte se desenvolverá no Brasil, dado que a maior parte deste no mundo em breve vai parar de fabricar carros com motores de combustão interna, mesmo que o Brasil já tenha a infraestrutura instalada para etanol de baixo carbono? Essa é a pergunta do Richard. É uma excelente pergunta. Eu não tenho a resposta, naturalmente, né? Mas eu posso dizer qual é o meu sentimento e qual é a minha expectativa. Eu acho que o fato de nós somos carentes de infraestrutura no Brasil.
e nós temos uma infraestrutura construída, que é a infraestrutura dos biocombustíveis. Então, por uma questão ambiental, nós não temos hoje uma necessidade de fazermos uma transição rápida para veículos elétricos. Na minha visão, os veículos híbridos é que vão ocupar um espaço maior. E por que eu me refiro à infraestrutura? Porque são os desafios encontrados na Europa também. Como garantir corredores que permitam avançar em maiores distâncias com carros elétricos. Então, eu acho que toda a nossa restrição em construção e disponibilidade de infraestrutura vai fazer com que esse processo leve mais tempo, mas carros híbridos vão encontrar uma oportunidade maior e mais rápida no mercado brasileiro. Então, essa é a minha visão. Esse mercado vai evoluir, as baterias, o BP mesmo está presente. Nós temos hoje 7 mil postos de carregamento elétrico na Europa e queremos aumentar para 70 mil postos nos próximos 10 anos. Então, participar ativamente. Nós temos uma empresa chamada ChargeMaster, que é uma das líderes na Europa em carregamento de carros elétricos, mas nós também estamos ativos em várias startups para trabalhar em formas e tecnologias que permitam um carregamento mais rápido e que não leve horas, né? E que poderia ser oferecido em postos da BP. Então, acho que é um mercado ainda em evolução, onde o Brasil tende a participar gradualmente e talvez um pouco defasado no tempo comparado com países como a Europa, que hoje não dispõe de uma condição e uma alternativa para resolver a questão de agentes poluentes como nós temos no Brasil. A maior parte dos carros ainda na Europa, uma grande parte, ainda são movidos a diesel, né? Que é um disparate comparado com os biocombustíveis usados no Brasil. Obrigado, Mário. Eu vou ter que fechar agora. Eu vou só ler aqui bem rápido as perguntas do Luiz Maida, do Bruno Marcondes e do Bill Ballantine. Pode ser útil, né, Mário, para a BP, para você. O do Luiz Maida, eu que agradeço. Daqui a pouco eu vou agradecer todo mundo aqui. Mas, considerando uma matriz energética complexa, Luiz Maida, uma matriz energética complexa a ser explorada nas mais diversas modalidades, e como algumas fontes de energia, entre aspas, não viajam entre países distantes, significa que cada país/região requererá uma estratégia diferenciada da BP? Como ficariam áreas com viabilidade econômica baixa? Então, essa foi uma. Do nosso Bruno Marcondes, da KPMG, vimos que outro foco estratégico da BP passa pela transformação digital. Poderia falar um pouco sobre como essa transformação digital tem ajudado nos desafios da BP? É uma pena, né? O tempo não vai... E do Bill, nosso também muito querido Bill, que falta para o Brasil realizar o potencial de crescimento demonstrado na excelente apresentação. Então, olha só, gente. Mário, não poderia agradecer mais. Eu aprendi muito nessa apresentação. Muitos elementos novos. Novamente, eu citaria densa e coerente, as respostas também, bem sharp, to the point, né, as respostas. Eu vou agradecer muito a você, ao Celso Fiore, a Mariana Costa, a Ana Vitelli, Fabrício, aos nossos mantenedores que vocês viram, né, e ao público, né, que assistiu no Zoom e no YouTube, foi quase uma centena, bem próximo de uma centena de pessoas, nesse público muito selecionado aqui da Britcham, e pedir para ficarem de olho, por favor, gente, nos próximos eventos na área de energia, do nosso quartas-feiras às 10 na Britcham, no nosso website britcham.com.br, nesse da área de energia e outros eventos da Britcham também. Agradeço demais, né, a vocês, muito obrigado. Obrigado, Mário, obrigado pessoal que apoiou aí, seu e nosso aí da Britcham. Fiquem bem, fiquem saudáveis, bem interna e externamente, no meio desse caos aí que nós estamos tendo, covidiano. Tudo de bom para vocês, gente. Muito obrigado. Obrigado, Fábio. Parabéns, viu? Grande abraço a todos. Tchau, tchau. Para você também. Tudo de bom, gente. Tchau, Mário. Tudo de bom. Fabrício, você derruba a gente.